Pessoal, questão 400 não, né? 944. Calcule a área da superfície limitada por 6 círculos de raio unitário, então raio 1, com centro nos vértices de um hexágono regular de lado 2. Fiz um esboço aqui do desenho e, por consequência, a gente vai ter que esses círculos eles são tangentes entre si, tá? O que acontece? Algumas coisinhas que eu preciso lembrar aqui, né? Como eles são tangentes, o raiozinho é 1, né? Beleza. Este ângulozinho aqui é de 120 graus. Se eu não lembro que o ângulo interno de um hexágono regular é 120, o que eu faço? Eu preciso lembrar lá do lance da soma dos ângulos internos, né? Se eu não lembro da fórmula, escolho um vértice e começo a traçar as diagonais. Quantos triângulos fechou aqui? 4. Eu tenho que lembrar, né, pelo menos, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Multiplicando isso, dá 720. Quantos ângulos tinha? Tinha 6. 6 iguais, né? Então, vou dividir por 6, que vai dar 120. Beleza? Então, o ângulo interno ali é 120. A área que a gente deseja calcular, deixa eu sombrear ela aqui, é esta areazinha aqui de dentro, né? Que de certa forma não, né? Que está dentro da área do hexágono. Só que tem umas partezinhas aí que eu não quero, né? Vamos lá. Então, vamos montar uma formulazinha para isso. A área sombreada, que é a área que a gente quer, é a área do hexágono menos. Menos o quê? Menos a área de cada um desses setores, né? Essa circunferência aqui de fora, porque eu acabei pegando a imagem e ela apareceu junto, mas ela não deve ser levada em consideração para nada, né? Só para deixar claro. Talvez ela até atrapalhe um pouco a visão ali, tá? Mas ela não nos interessa. Então aqui, esquecendo ela aqui, o que a gente tem aqui? O que é essa areazinha aqui que a gente não quer, né? Ela é a área de um setor deste círculo aqui. Na verdade, cada um deles, né? Eles são iguais e tal, então a gente pode calcular um só e multiplicar por 6. Então vai ficar 6 vezes que área? A área desse setor de 120 graus. Então vou chamar aqui a área do setor. Beleza, vamos lá. Primeiro, área do hexágono regular, né? A área do hexágono regular é uma coisa que eu também não gravo, então outro BO. Lembra da formulazinha? Calcula aí, show de bola. Não lembro, o que eu vou lembrar do hexágono regular? Vamos lá. Ele tem 2 de lado e ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, tem 2, 2. Fazendo Pitágoras aqui, eu vou achar a altura desse triângulo, né? Aqui é 1, porque a altura bate no ponto médio. Aqui, aplicando Pitágoras, a gente vai ter 2 ao quadrado igual 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Ou seja, 4 menos 1. H ao quadrado vai ser 3, H então é raiz de 3. Calculando a área desse triângulozinho, né? Lembrando, o hexágono é formado por 6 dele, né? Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo, que vai ser a área do triângulo, base 2, altura raiz de 3 sobre 2. Fechou. Para calcular a área do triângulo, a gente precisa de base vezes altura, né? Tem outras formas também, né? Mas ok. Corto 2 com o 2, a gente vai ter que a área do hexágono é 6 raiz de 3. Ótimo, meio caminho andado. A área do setor. Como é que calcula a área do setor? Π vezes r ao quadrado, no caso 1, vezes o ângulo que a gente está usando de referência, no caso 120, dividido por 360. A área da circunferência é πr ao quadrado. Como eu não quero ela toda, divido por 360 para saber a área de cada um dos graus. Eu quero 120 dele, né? Então, multiplico por 120. Corta, corta. Aqui fica 3. Então, a gente tem π sobre 3. Com isso, a área sombreada, então, a área que a gente deseja calcular, é a área do hexágono, que é 6 raiz de 3, menos... Quantos setores a gente tem? Tem 6, né? Então, 6 vezes esta areazinha aqui, que é π sobre 3. Ajeitando, fica 6 raiz de 3 menos 2π. Então, a área que a gente deseja tem como medida 6 raiz de 3 menos 2π. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.